Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recado aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo. E deixar a recomendação para que, se você for adquirir algum livro pela Amazon, procure o link de algum canal associado, assim você vai estar ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Hoje vamos de resenha e opinião com esse livro maravilhoso, Universo de Palavras. Esse livro eu recebi do autor Eduardo Bacarin Costa e fiquei muito grata, muito surpresa. Semestralmente ele sempre faz lançamentos, né? E nesse ano, 2023, ele lançou esse Universo de Palavras e lançou esse outro, Sobrevivente. Eu vou deixar na descrição do vídeo a resenha, opinião desse livro Sobreviventes, que eu terminei a leitura e fiz um vídeo. Tá bem legal, eu gostei muito da leitura e do vídeo. Às vezes eu gosto da leitura, mas não gosto tanto dos vídeos que eu faço. Às vezes eu acho que eu não consigo expressar aquilo que eu gostaria, mas dessa especificamente eu gostei muito. E assim, é um livro que tem muitas, para mim, muitas histórias, mesmo que tenha um enfoque específico em duas narrativas, mas eu achei interessante isso, mas aí eu vou falar um pouco desse universo de palavras depois, no término da opinião. Né? A narrativa começa com a história de Alceu, que é um homem que ele é casado com a Terezinha, e de repente ele se descobre numa situação muito difícil da vida, porque ele é diagnosticado com CA. E isso é uma tragédia, por mais que a gente queira pensar que não, quando um indivíduo ele se vê numa doença que aparentemente ela vai trazer um final terminal, um aceleramento no resultado da morte, eu acho que todos ficam preocupados e Alceu não é diferente, né? E ele compartilha essa vivência, essa descoberta com a esposa, fica muito preocupado, mas acaba meio que se preparando para essa possível partida. E depois de um dado momento de luta, né, contra essa doença tão severa, ele finalmente parte e deixa sua esposa muito desolada, muito triste, porque eles tinham muitos anos de convivência e viviam muito um para o outro, até porque não tinham filhos e viviam muito essa relação entre dois, né? E Terezinha, ela se vê numa situação de luto muito profundo, de muita tristeza e até mesmo perdida, né? Porque para uma pessoa que vive anos com a outra, a rotina, por mais que a pessoa trabalhe, por mais que a pessoa tenha amigos, por mais que a pessoa tenha uma vida social e laboral, a vida pessoal, íntima, a vida do lar, doméstico, a relação com o cônjuge é algo mais relevante, eu entendo assim, né, a família, e que deixa realmente a pessoa sem horizontes. E com Terezinha acontece isso, né? E aí o Alceu era um homem muito culto, muito inteligente, um leitor voraz, e ele tem uma biblioteca na casa dele, uma biblioteca particular, e aí ele deixa alguns recadinhos para sua esposa. E quando Terezinha descobre isso, ela vai lá no encalço daqueles bilhetes, que sempre tem uma recomendação da leitura do livro específico que ele detalha ali no bilhete, né? E ela começa esse processo mesmo de luto, mas também de aceitação ou não aceitação, porque podemos inferir assim, do luto, da partida, e se apega a esse momento de ler os bilhetes que o Alceu deixou,
ler os livros que ele recomendou, porque através dessa leitura a Terezinha ela vai conhecer um outro lado do Alceu, que mesmo com os anos imensos de convivência que eles tiveram, ela não tinha, né? Ele sempre gosta de frisar para ela que ela o conheceria de verdade quando ela conhecesse os seus livros, as suas leituras, né? Eu achei interessante porque o Eduardo ele colocou um poema fragmentado, né, do grande poeta pernambucano Manuel Bandeira, Indesejada das Gentes. Deixa aí a recomendação para quem tiver curiosidade de pesquisar, porque é um poema belíssimo e ilustra muito esse sentimento de tristeza quando a gente pensa no que vai vir para todos nós, que é a certeza realmente na vida de uma morte, né? O poeta Manuel Bandeira, ele viveu muito isso porque ele tinha pneumonia, na época que a doença era considerada fatal, e ele viveu bastante, eu acredito que até os 82 anos, mas muito de sua obra está voltado para esse sentimento de partida, de celeridade, da perspectiva da chegada da indesejada da gente. E a Terezinha, ela vai vivendo tudo isso. No outro lado da cidade existe um outro rapaz, um jovem Paulo. Ele vive com sua família, sua mãe, seu pai. Vive num lar pobre, um pouco violento, por assim eu posso dizer, porque o seu pai é alcoólatra e quem conhece o alcoolismo sabe que é um ambiente, quem convive com o alcoolismo ou com algum parente alcoólatra vive uma situação de violência, porque eu acredito que mesmo quando não existe uma agressão física ou verbal entre os parentes, o alcoolismo por si só já é um problema mesmo, algo que arrecata para o indivíduo mesmo essa situação de violência contra si e às vezes para o outro. E ele, como jovem, ele tenta superar essas dificuldades vindas desse lado disfuncional, né? Ele estuda e aí ele vai se candidatar a uma vaga de entregador no mercadinho, porque ele percebe que através dessa experiência de fazer entregas, ele vai poder estar na rua, vai ter contato com outras pessoas, gente. E aí vai ser muito bom para ele, para desafogar um pouco a cabeça, e até mesmo para ele como um jovem que tem aspirações de fazer um vestibular, cursar letras, e ele gosta de escrever. Esse contato com a gente vai possibilitar isso, e ele consegue se empregar naquele mercadinho e começa a fazer as entregas. E num dado momento, a vida do Paulo se cruza com a da Terezinha, e eles compartilham esse interesse pela leitura. Ela fala do seu luto, da sua partida do seu esposo, da biblioteca que ele deixou. E o Paulo fala um pouco sobre essa coisa da sua vida de entregador, mas de um jovem que, mesmo que periférico, pobre, sem muita perspectiva, que quer fazer um vestibular para tentar uma profissão melhor, uma formação acadêmica. E ali eles começam, vez por outra, a conversar a respeito sobre isso. E vez por outra, a Terezinha, ela pede ao mercadinho algumas entregas para que tenha a possibilidade de falar com o Paulo através desse recebimento de mercadoria. O Paulo é um jovem comum, que tem altos e baixos, mas como jovem, muitas vezes ele não se prende às dificuldades, e isso é muito bom, né? Bom seria se todos nós tivéssemos essa resiliência, essa força, essa garra que a juventude tem. E ele se relaciona com uma jovem, Ana Paula, e começou ali um namoro, né? E a vida de ambos vão seguindo, cada um à sua maneira. A vida da Terezinha, ela por vezes tem altos e baixos, ela como professora e pela partida do esposo, ela tem essa dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, e ela pede uma licença ali, um afastamento, e começa realmente a se envolver mais com esse universo de palavras que o Alceu deixou para ela, né? É interessante porque quando eu vejo a Terezinha, eu não vejo uma mulher tão frágil quanto a narrativa poderia trazer. Eu vejo uma pessoa comum, normal, que por causa das situações da vida acaba tendo problema de depressão, aquele alto e baixo do trabalho, que às vezes está mais motivada e menos, e que, como todo mundo, tem muitas vezes aquela interrogação tão
perene, tão atual, tão contemporânea, que é qual o sentido da vida. E eu sinto uma certa força na Terezinha quando ela tenta buscar esse sentido da vida nesse rompimento de luto, que por vezes é um rompimento, quando ela se coloca como uma pessoa na sorte, e por vezes é um momento de abraço, quando ela vive muito a narrativa do que o Alceu deixou para ela. Né? Eu acho isso muito pertinente, porque eu acredito que a vida de qualquer pessoa passa por esses altos e baixos mesmo, e graças a Deus por isso, porque como seria chato uma vida em que a pessoa vivesse sempre no abismo ou só no alto de uma pipa, né? Eu acho que o equilíbrio para os dias de hoje é muito pertinente. E eu gosto quando essa busca de equilíbrio está relatada numa obra literária. Porque às vezes eu sinto que às vezes a ficção ela pega um pouco nisso, de colocar pessoas como, taxar pessoas como só uma coisa, quando na verdade temos muitas facetas, né? E aí a narrativa vai seguindo, o Paulo vê algumas dificuldades nessa vontade de prestar vestibular e fazer uma faculdade. Ele vai vivenciar outras situações mais complicadas na vida dele, que eu não vou citar, porque senão eu falaria de toda a obra. E acho que perde um pouco o sentido quando a gente esmiuça tudo. Eu acho que uma resenha opinião é para a gente dar uma ideia geral e impressão daquilo que a gente teve como leitura, mas a gente não pode entregar tudo. E assim segue a vida, né? Eu separei um trecho para ler para vocês, para que vocês possam inferir um pouco da obra. Mas foi uma narrativa muito gostosa. Eu acho que tem muito sentido essa coisa do Eduardo trazer dois personagens principais e com vidas totalmente distintas, com vivências diferentes e até com faixas etárias diferentes, porque eu acho que tanto a Terezinha como o Paulo, eles têm coisas muito bacanas de superação, de vivência para nos ensinar. Eu vou ler um trechinho do livro que eu gostei muito, e o livro tem na verdade bastante citação interessante. O Eduardo ele gosta muito de homenagear a intelectualidade, né? Artistas, músicos, escritores, e eu gosto muito dessa perspectiva quando a literatura ela também abarca outros escritores e homenageia-os, porque eu sinto que às vezes são pessoas que têm obras maravilhosas, muita coisa boa escrita, mas que com o passar das décadas tem sido esquecida. E eu acho que um grande autor nunca pode, nunca deve ser esquecido. Aí diz assim: o olhar vazio encheu o jardim de casa. Os dias frios começavam a se tornar cinzas de novo. Uma dor nas costas incomodava muito. Os cômodos, todos grandes, colecionavam ecos. A solidão tomava café, começava e jantava todos os dias com Terezinha. Seu médico ainda não a julgava curada para voltar ativa. Ao contrário, incentivava que pedisse de uma vez a aposentadoria para poder viajar. O tesouro começava a minguar. Faltava apenas 112 livros de Alceu para ler. A alma do seu amor. Essa era a melhor e a pior parte. Se por um lado Alceu vivificava cada capítulo dos poemas lidos, por outro, os becos, suas memórias, traziam realidade às quais havia se acostumado e que não deram muita importância. E aí o texto continua, né? Esse momento de tentada de superação da Terezinha eu acho muito importante. Acho muito bonito essa ligação que ela tinha com o esposo, mas eu sinto também que o autor, quando a gente termina a obra, a gente percebe isso. Apesar da relevância dele na vida daquela mulher para todo sempre, né? Porque eu sinto que o amor é eternizado quando o cônjuge se parte, é um amor eterno, mas precisa também uma retomada de vida, uma ruptura, um ressignificar da própria existência, né? Para que a gente realmente possa ter um sentido da vida. Eu estava pensando no título, eu gosto muito de títulos, eu acho que o autor ele sempre gosta de brincar com o título de uma obra,
E muito mais um título desse como universo de palavras, né? Quando eu pensei inicialmente, antes de iniciar a leitura, fiquei pensando o que é isso, ele vai brincar, vai colocar poesia, vai colocar sílabas, vai colocar trava-línguas na obra, o que é que ele vai trazer. E depois da leitura de todo o livro, eu entendi que o Eduardo, na verdade, queria trazer esse personagem ao seu para brincar com palavras, mas dentro da própria narrativa existem outras histórias, porque a gente vai ver o Paulo, que vai ser um ponto muito importante na escrita, e ele vai escrever uma história e vai ter outros personagens. Então, na verdade, esse texto, Universo de Palavras, desse livro, ele vai falar sobre várias histórias paralelas. E aí eu penso na nossa vida contemporânea, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal e na vida das pessoas que nos cercam. Cada uma tem sua narrativa, tem sua história. E eu sinto que, às vezes, temos que ter esse olhar sobre as histórias dos outros. Não vivenciá-las necessariamente, mas perceber as nuances que a vida nos traz quando a gente observa essas histórias paralelas do outro que nos cercam, no trabalho, na igreja, na rua, num clube social que a gente participe, na vida de uma maneira geral, porque sempre tem muito ensinamento, muita coisa a ensinar, né? E eu gosto muito disso, de pensar numa vida em que essas histórias vão nos inspirar constantemente e vão nos ajudar a viver os altos e baixos da vida. Então eu queria deixar essa dica. Hoje o vídeo foi, acho, mais curtinho. Eu não acho que tinha tanta coisa para eu esmiuçar aqui para vocês, mas a ideia geral é essa do livro. Eu vou deixar a rede social do Eduardo, sabe, para o e-mail e as outras redes sociais mais comuns, né, Facebook, Instagram, o canal dele no YouTube, para que vocês possam conhecer. Quem tiver interesse de adquirir esse livro ou qualquer um outro livro do autor, eu vou deixar, né, linkado para que vocês possam entrar em contato com o autor para que possam adquirir, tá bom? E desde já, muito obrigada, tá, Eduardo, pela confiança de mais uma vez me agraciar com seus livros. Eu acho que eu que já li alguns livros do autor, me desculpa, eu sinto que tem elementos aqui biográficos. E eu gosto muito, desculpa, eu gosto muito disso. E é isso. Obrigada e até a próxima.